grande mestre Jesus, possa estar presente em cada ser e estar presente diariamente no coração de todos nós. Convido neste momento o irmão Abel para sentar na mesa e para começar a doutrinária de hoje, convido para a leitura preparatória o nosso irmão Ivan. Boa noite, que a paz seja com todos. Fardo pesados, cada qual levará a sua própria carga. Paulo Gálatas. Cada um de nós tem a carregar o seu próprio fardo de aflições e responsabilidades. Não te detenhas, pois, em teus caminhos para lamentar dificuldades ou problemas que esteja atravessando a vida. Prossegue com coragem e ânimo, sempre renovar a tua luta de redenção espiritual, transportando pelos caminhos a percorrer. O fardo que te foi dado a carregar, mesmo que ele pese em teus ombros cansados, avança sempre mais, cumprindo com serenidade e fé que a vida esteja a existir em ti. Lembra-te de que Jesus alertou que o Pai não põe fardos pesados em ombros frágeis. Se hoje te é dado a carregar sobre os nossos ombros tantas responsabilidades, inclusive para contigo mesmo, no ressarcimento de débitos contraídos em existências passadas, é porque, certamente, já tem condições de a tudo superar, através das múltiplas experiências que atravessaste no decorrer das outras encarnações. Já pudeste crescer o suficiente para hoje te encontrares em condições de suportar o peso das tuas aprovações. Porém, vencido as provas, a que hoje te submete, talvez até mesmo por escolha própria, sairás mais fortalecido e renovado em teus sentimentos de amor e de caridade. Ama, trabalha, persevera sempre no bem, apesar de todas as dificuldades que encontrares e das dores que tiveres de suportar, para que possas conquistar, em breve tempo, o louvor da vitória sobre ti mesmo. E nos momentos em que o desânimo ou a revolta chegarem a envolver o teu coração, renova-te a tua fé, aproxima-te de Jesus, recordando suas palavras plenas e doçura de amor, quando disse a todos os aflitos: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim seja. Convido para a prece inicial a irmã Gilson. Boa noite a todos. Que a paz do nosso grande mestre esteja sempre por todos nós. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permite aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte
deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fala de nossas almas, o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Obrigada a todos, carnados e desencarnados. Para a leitura do Evangelho, convido o irmão Marcos. Boa noite a todos. O Evangelho hoje do Espiritismo, capítulo 5, Instrução dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia apenas àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, eles vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar não é enviado ao campo de batalha, não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que no combate sangrento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em síntolo a alegria que lhe falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Acordé a Havre, 1863. Neste momento, vamos ter palestrante Adel dos Santos com o tema Viver é a melhor opção sempre, e os mentores espirituais desta casa possam iluminar em nós os ensinamentos divinos. Que assim seja.
agradecemos o convite que nos foi formulado para conversar na noite de hoje sobre um tema bastante forte, um tema que deve ser discutido e conversado. Eu rogo a vibração de todos vocês, que a espiritualidade maior, que os mentores da graça estejam com todos nós, nos envolvendo de luz e paz na noite de hoje, para falarmos sobre suicídio. E para falarmos sobre essa temática, nós temos que recorrer a números, a estatística, a informações, para entendermos um pouco a dimensão desse problema. Então, nós vamos, em alguns minutos, termos uma ideia de como está essa questão, essa problemática do suicídio no mundo e em nosso país. 1 milhão de pessoas cometeram suicídio no ano de 2000. 1 milhão de pessoas. A cada 40 segundos, uma pessoa pratica o ato. Quando nós estamos aqui, quando eu estou aqui conversando, várias pessoas estão se matando ao redor do mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete o autoextermínio. E a cada 3 segundos, uma atenta contra a própria vida. O suicídio está entre as 10 causas de morte mais frequentes em todas as idades. E é a terceira causa de morte entre 15 e 35 anos. Existem 10 tentativas para cada ato consumado. E 4 tentativas não conhecidas para cada um registrado. As taxas de suicídio no Brasil cresceram 21% em 20 anos, especialmente entre os 15 e 24 anos de idade. O Brasil está, infelizmente ocupa a posição, está entre os 10 países com os maiores índices de morte do suicídio, com números próximos a 6 mil casos por ano. Taxas de prevalência de uma ideação suicida e tentativa de suicídio de 17,1 e 2,7. A tentativa de suicídio anterior é o principal fator de risco para o suicídio consumado. Nós vamos entender isso melhor. A tentativa de suicídio anterior, quem já tentou o suicídio uma vez, é o principal fator de risco para o suicídio consumado, para vir praticar o ato. Quem já tentou uma vez, há uma grande chance, uma grande probabilidade de vir cometer o ato. Então, eu coloquei a cada 40 segundos há um suicídio no mundo e está entre as 10 causas mais comuns de morte da população mundial, em todas as faixas de idade. E está entre as 3 principais causas de morte, entre indivíduos de 15 a 44 anos. E é a segunda causa principal de morte entre indivíduos de 10 a 24 anos, idosos e adolescentes. Os casos estão aumentando. Há uma grande preocupação dos profissionais, psiquiatras, psicólogos, que está tendo um grande aumento no caso entre os jovens, na juventude. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, colocou que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se houvesse uma rede adequada de atendimento. Então, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se houvesse uma rede adequada de atendimento. Ou seja, de 10 casos de suicídio, 9 poderiam ter sido evitados, prevenidos. Então, suicídio em números, questão de saúde pública. Então, a OMS trata o suicídio hoje como uma questão de saúde pública, e no Brasil também. O Ministério da Saúde já trata o suicídio no nosso país como um caso de saúde pública. No Brasil, por ano, morre uma pessoa por suicídio e 3 tentam se matar sem sucesso. E no mundo, a cada 40 segundos, foi colocado que a cada 3 segundos uma pessoa tenta os suicídios, que são fontes do Ministério da Saúde. E aqui percentualmente de óbito por lesões autoprovocadas, voluntariamente no período de 2012 a 2014 no Brasil, que foram catalogadas as informações. A última pesquisa que foi feita foi no ano de 2012 pela OMS. Então nós temos aqui a dúvida de 76%, idosos 16% e jovens está em 8%. A gente percebe aqui nessa pesquisa aqui, que aqui na faixa etária entre 10 a 14 anos, de 2012, foram 117 casos, pulou para 2014 em 142 casos. A gente percebeu aí que houve um aumento, um acréscimo, né, nessa faixa etária de 10 a 14 anos. De 117 em 2012 para 142 em 2014. Jovens em risco.
Suicídio é o maior caso de morte entre mulheres de 15 a 29 anos. No Brasil, entre pessoas de 15 a 29 anos, o suicídio é a terceira causa de morte, atrás apenas de acidentes de trânsito e homicídios. Então, fatores de risco sérios também, como se tem maior risco, pobreza, a comunidade LGBT também são grandes fatores de risco. A maior causa de morte entre os homossexuais é através de suicídio. Infelizmente, nós vivemos em um país, não podemos negar, um país preconceituoso, e esse grupo sofre discriminação, sofre preconceito, e muitas vezes a saída alternativa que eles encontram para sair dessa situação é através das portas do suicídio. Então, o suicídio é preciso falar sobre o assunto. Rapidamente, diante desse quadro que foi mostrado através das pesquisas, dos estudos que foi feito através da OMS, do Ministério da Saúde, a gente percebe que temos que falarmos, temos que debater sobre esse assunto. Não podemos mais calarmos sobre esse tema, sobre esse assunto. Mas existe a maneira correta de como deve ser falado também o assunto do suicídio. Porque lá no século XVIII, no ano de 1774, houve uma obra chamada As Aventuras do Sofrimento do Jovem Werther, do escritor alemão Kant. Esse livro ele retrata, no final do livro, é um romance, no final do livro, o jovem, ele, por uma desilusão amorosa, ele se mata, ele comete suicídio. O que percebeu que depois dessa obra, depois do desfecho que a obra relata, começou a acontecer muitos casos de suicídio, através de uma imitação. Vários jovens começaram a suicidar, imitando a mesma forma que aquele jovem Werther se matou. Isso foi conhecido como efeito Werther. São pessoas que imitam também a forma como aquela pessoa tirou a própria vida. Essa obra, As Aventuras do Jovem Werther, foi até proibida em alguns países, proibir a circulação dessa obra, porque estava acontecendo um contágio, uma contaminação, estavam pessoas na sua vulnerabilidade psíquica, com problemas. Era um grande risco também, estava imitando. Então, foi proibido essa obra em alguns países devido a essa situação. E há casos também em outros países, filmes, séries, até tem uma série na Netflix do relato de uma jovem, Hannah, não sei se alguém já assistiu essa série, que tem os 3 motivos que a jovem escreveu, deixou em áudios, fitas, cassetes, dizendo os motivos que levou ao suicídio. E lá no final da série, o roteirista que criou a série, ele mostra em riqueza de detalhes a forma como ela tirou a própria vida. E isso é uma recomendação que não deve ser passada, colocada dessa forma. O suicídio não deve ser falado dessa forma, mostrando riqueza de detalhes, falando dos meios que foram utilizados para cometer o ato. Isso deve ser evitado, não deve ser falado. Então, mas tem que ter cuidado, precaução da forma como vai ser colocado, mas também deve ser falado. É preciso falar diante do que está ocorrendo. Como a gente falou, e o suicídio na mídia? Como a mídia trata, como a mídia passa essas informações sobre o suicídio? Quando nós ouvimos falar sobre o suicídio na mídia, de que forma, de que maneira essas informações são passadas? Então, a OMS criou uma cartilha para os profissionais da imprensa, a forma como eles devem abordar essa questão. Então, o que a mídia deve fazer? De que forma devem ser passadas essas informações? Trabalhar em conjunto com as autoridades de saúde antes de noticiar os fatos. Então, os profissionais de imprensa devem trabalhar em conjunto com as autoridades de saúde antes de noticiar os fatos. Referir-se ao suicídio como um fato consumado e não como algo bem sucedido. Não glamorizar esse ato. Apresentar os dados relevantes nas páginas interiores de qualquer jornal. Realçar condutas alternativas ao suicídio. Mostrar que existem alternativas, existem outras opções além desse ato. Mostrar alternativas. Fornecer informações sobre telefones de ajuda
e recursos comunitários. Isso é algo que a imprensa deve passar. Essas informações sobre telefones de ajuda, organizações que trabalham nesse sentido, como o CVV, e publicar indicadores de risco e sinais de aviso. E o que ele não deve fazer? Não deve publicar fotografias ou notas sobre suicídio. Não deve publicar fotografias ou notas sobre suicídio. Então, por isso que eu vampei cair de alguns estudiosos sobre essa série que está passando, sobre essa obra lá do século XVIII, de 1774, que o autor mostrou riqueza de detalhes, como o jovem, com a desilusão amorosa que teve, como ele se matou, né? Como essa série também mostra no final da série, riqueza, como a jovem se matou. Isso não deve ser colocado. Não deve noticiar detalhes específicos do método utilizado. Então a imprensa não deve passar isso. Noticiar detalhes específicos, ou seja, do meio que foi utilizado, que a pessoa se utilizou para provocar o autoextermínio. Não deve apresentar razões simplistas, não deve glorificar ou sensacionalizar o suicídio. Não deve usar estereótipos religiosos ou culturais. Então, aqui uma recomendação da OMS aos profissionais de imprensa, mostrando a forma como eles devem abordar essa questão. E alguns mitos de verdade sobre o suicídio, porque existem muitos mitos sobre essa questão. O primeiro mito que diz: pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Será que isso é verdade? Isso é um mito. A verdade é que a maioria das pessoas que falam sobre o suicídio chega ao ato. Então, dizer que as pessoas que falam sobre o suicídio não têm intenção de se matar, isso é uma mentira, isso é um mito. A verdade é que a maioria das pessoas que falam sobre o suicídio chega ao ato. Outro mito: a maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem um aviso. Será que realmente é assim? Isso é um mito. A verdade é que a maioria dos suicídios é precedida por sinais discretos de comportamento ou verbais. Então, a pessoa deixa ali alguns sinais discretos, seja verbalmente, nas suas atitudes, no seu comportamento, mostrando que ele está se encaminhando para esse ato. Cabe a nós perceber esses sinais, conseguir identificar esses sinais. Outro mito: alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Será? E realmente as pessoas que cometem suicídio, será que realmente elas queriam morrer? Será que elas queriam morrer? Ou elas queriam matar a dor que estavam sentindo? Então, a verdade é que a pessoa em risco de suicídio apresenta essa ambivalência de sentimentos entre querer viver e querer morrer. Na verdade, eles não querem morrer, eles querem se libertar daquela angústia, daquela aflição, se libertar do que está sentindo. Outro mito: somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Será? A verdade é que o comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável, independente da existência de transtornos mentais. Mas o fator mental, o transtorno mental, o problema de ordem mental é um grande fator preponderante para cometer suicídio. Nós vamos imaginar uma pesquisa que foi feita aí por 2 estudiosos que mostra que pessoas a cometer transtorno mental há uma grande probabilidade de cometer esse ato. Então, outro mito: conversar sobre o suicídio pode encorajar o ato. Isso é um mito. A verdade é que conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. Então, escuta. Pararmos para ouvir alguém, para ouvirmos a dor do outro, a angústia do outro, isso pode evitar a pessoa cometer um suicídio. A pessoa ser acolhida com amor, com carinho, com afeto e ouvirmos. Apenas emprestarmos a nossa audição, nossos ouvidos, para ouvir a dor do outro. Mas será que nós paramos para ouvir as pessoas nas suas angústias, nas suas aflições, nas suas dores? É isso que o CVV faz. As pessoas que estão pensando nesse ato ligam para lá e eles só fazem ouvir. Diz: pode falar, meu irmão. Eu estou aqui o tempo que você precisar. Pode falar.
mas eles vão ouvir. Eles estão ali para ouvir. Outra questão. Tem uma comunidade que diz: suicídio é um ato de covardia. Será que é um ato de covardia e coragem ou falta de Deus no coração? A verdade é que o suicídio é um ato de desespero, de quem já não percebe alternativas para lidar com sua dor. É um ato de desespero, de quem já não percebe alternativas para lidar com a sua própria dor. E quais são os tipos de suicídio? O suicídio direto é aquele que é o rompimento imediato dos laços vitais. A pessoa pode pegar uma arma de fogo e anter no sua cabeça, são suicídios diretos, que imediatamente, subitamente provoca sua morte. Mas há também outro tipo de suicídio, que é o suicídio indireto. Em consentimento ou indireto, nós, aos poucos, estamos provocando a nossa morte. Vamos partir daqui antecipadamente. Estamos gastando o nosso fluido vital, a energia que Deus nos concedeu para permanecermos aqui na Terra durante algum tempo. Mas as nossas atitudes, os nossos comportamentos podem fazer com que a gente saia daqui mais cedo, por termos nos comportado de uma forma incorreta. Então nós temos alguns casos aqui de pessoas de comportamentos que fazem com que a gente parta daqui como suicida. Pessoas que vivem um sexo desequilibrado, tensão exagerada, cólera, vícios, ódio, ociosidade, paixões exageradas, pessimismo, hipocondria. Tudo isso aqui pode causar o nosso desencargo, a nossa partida para o plano espiritual, e vamos chegar lá como suicidas, que foi o que aconteceu com o espírito André Luiz, que está relatado na obra lá, Nosso Lar. Ele chegou lá na região do sofrimento lá e ouviu gritos lacinantes dos outros que estavam ali: suicida, suicida, suicida. Ele se entendeu: suicida? Eu suicida? Não, me suicidei. Depois de muito tempo, quando ele foi socorrido, amparado pela espiritualidade, conduzido lá, a coluna espiritual Nosso Lar, foi colocado para ele: realmente, André, você foi um suicida. Como um suicida? Mas foi a sua forma, a forma que você viveu, os seus desregamentos, o tabagismo, o alcoolismo, o sexo desregrado. Ele era um frequentador de prostíbulos, e em uma dessas idas a prostíbulos, ele contraiu a sífilis, que causou um grande estrago no seu corpo físico. No sinal, ele passou até a doença para uma secretária que estava na casa dos seus pais, e essa jovem morreu cega devido à sífilis. Então, por tudo isso, ele chegou no plano espiritual como suicida. E quantos chegam nessa situação? O tabagismo, o alcoolismo. Estamos encurtando a nossa vida. Estamos destruindo o instrumento belíssimo que Deus nos concedeu, que é o nosso corpo físico. É o nosso instrumento de trabalho. Precisamos do nosso corpo. E quando estamos aqui na Terra, precisamos do corpo. Nós cuidamos bem do corpo, ou nós maltratamos o nosso corpo? Com toda série de coisas, de vícios, de comportamentos, de atitudes, como aqui temos a cólera, o ódio. Tudo isso causa coisas negativas em nosso corpo físico. Então, o fumo, isso é a mostra de um pulmão de um fumante. Eu já vi vários, ao vivo e a cores, pulmões assim. Eu trabalho no Instituto Médico Legal, eu sou técnico de necropsia, trabalho fazendo a necrópsia dos corpos, que chega no Instituto Médico Legal, e como nós fazemos a abertura lá dos corpos, a sua cavidade, suas cavidades, tórax, quando a gente vê, a gente já sabe logo que aquele ser que está ali era um fumante, pelo aspecto do seu pulmão. Bem assim como está sabendo que isso aí. Os pontinhos pretos, todo pretinho ali foi fumo. Era um fumante. Então o cigarro faz mal? Você só não faz bem. Não tem ali no máximo de cigarro, aquelas fotos, causa câncer de pulmão, mais de 9 mil, 10 mil substâncias cancerígenas. Não tem isso embaixo de cigarro? Tem. Mas é uma verdade. Então isso aqui é um pulmão de um fumante.
causam suicídio indireto. Alguns sinais de alerta verbais. Nós temos que perceber alguns sinais que as pessoas vão colocando, falando. Você tem que identificar esses sinais, quando perceber esses sinais, tentarmos uma aproximação, uma conversa, porque senão pode resultar no suicídio. Então, alguns sinais de alerta verbais, sinais diretos. As pessoas dizem: eu quero morrer, vou me matar, gostaria de estar morto. Se isso acontecer novamente, acabarei com tudo. A morte poderá resolver essa situação. Já ouvimos essas frases de algumas pessoas, de alguém dizendo isso? Vou me matar, gostaria de estar morto. Se isso acontecer novamente, acabarei com tudo. Então, vamos observar esses sinais diretos. Como tem os sinais também indiretos. Eu não posso aguentar mais isso. Você sentirá saudades quando eu partir. Prestamos atenção. Não estarei aqui quando você voltar. Estou cansado da vida. Não quero continuar. Tudo ficará melhor depois da minha partida. Esses são sinais. Prestamos atenção. Não sou mais quem eu era. Logo você não precisará mais se preocupar comigo. Ninguém mais precisa de mim. São sinais que as pessoas vão deixando. Muitas vezes nós não damos a devida importância a esses sinais. Quando vemos a pessoa cometer o ato, deixou sinais, deixou pistas que poderia ter esse fim. Sinais de alerta, comportamentos diretos, tentativas de suicídio anteriores, que é a OMS coloca como um principal agravante. São pessoas que já tentou tentativas anteriores, ou seja, quem já tentou, há uma grande chance de vir a cometer, de consumar o ato. Há um grande risco para as pessoas que já tentou uma vez, para vir tentar novamente. É muito grande a chance. Ameaça de suicídio ou expressão de forte desejo de morrer. Ter um planejamento para o suicídio. Sinais observados de depressão grave, oscilação do humor, pessimismo, desesperança, desespero, ansiedade, dor psíquica, estresse acentuado, problemas associados ao sono excessivo ou insônia, são alguns comportamentos, raiva, impulsividade, desejo de vingança, sensação de estar preso sem saída, pessoas que começam o isolamento da família, de amigos, de eventos sociais, de repente se isolam. Pessoas que tinham convivência normal com as pessoas e de repente não tem mais convivência com ninguém, não quer mais, se isola completamente. Mudanças dramáticas de humor, falta de sentido para viver, aumento do uso de álcool ou drogas, impulsividade e interesse por situações de risco. Esses são alguns comportamentos mais diretos. E os fatores de risco para o suicídio. Quais são os fatores de risco? Tem as doenças mentais, como a depressão, que a principal doença, transtorno psiquiátrico que está associado ao suicídio é a depressão, que é conhecido como transtorno de humor, que está associado à depressão. É o principal, dentro dos transtornos mentais, a depressão é o primeiro. Então, transtorno bipolar, transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e outras substâncias, transtorno de personalidade, esquizofrenia, aumento do risco com associação de doenças mentais, paciência bipolar, que também seja dependente de álcool, terá risco maior se ele não tivesse dependência. Então, pessoas que têm dependência, junto com o problema de ordem mental, aí o risco se torna muito maior. Tem aspectos psicológicos também, que é um fator de risco, pessoas que passaram por perdas recentes, ou seja, mortes de familiares, maneira como lidar com essas perdas, pouca resiliência, personalidade impulsiva, agressiva ou de humor estável, ter sofrido abuso físico ou sexual na infância, é também um fator de risco para o suicídio, desesperança, desespero ou desamparo. Condição de saúde limitante também é um fator de risco para o suicídio, doenças orgânicas incapacitantes, dor
hipaxia, trauma medular, tumores malignos, AIDS. São pessoas, muitas vezes, pessoas que são acometidas dessas doenças. Diante da enfermidade da doença, muitas vezes encontrar saída através do suicídio. Quando descobre que está com uma doença incapacitante, que está sofrendo com dores, busca esse caminho. Então, suicídio e doença mental. Esses dados aqui, meus irmãos, foi fonte de uma pesquisa feita pelo psiquiatra, suicidólogo. Suicidólogo é aquele profissional que se debruça a estudar sobre o suicídio, a investigar o suicídio. Já existe essa suicidologia, que é a ciência que estuda essa temática do suicídio. Então, o psiquiatra José Manuel Bertolotti, da Unesp, e Alexandra, pesquisador da Suíça, eles catalogaram e estudaram mais de 15.629 casos de suicídio. Pessoas estudaram ali os atestados de óbito, fizeram uma investigação a fundo, conversaram com pessoas próximas, com familiares, para saber quem eram essas pessoas. Isso em várias partes do mundo foi catalogado esses 15.629 casos de suicídio. Foi uma das maiores pesquisas que houve já sobre essa temática. Esses dois pesquisadores desse psiquiatra brasileiro, José Manuel. E os dados que ele descobriu, depois dessa pesquisa, os dados que ele descobriu dessas pessoas que cometeram suicídio. Quem eram essas pessoas? Então, ele colocou que em mais de 90% dos casos caberia um diagnóstico de caberia um diagnóstico de transtorno mental. Então, em 90% dos casos dessas pessoas que cometeram suicídio, elas sofriam de um transtorno de ordem mental. E 35,8% sofriam de transtorno de humor. No caso, a depressão. 35,8% sofriam de transtorno de humor. 22,4% sofriam de transtorno por uso de substância psicoativa, por causa de drogas, uso de álcool, drogas, seja drogas lícitas e ilícitas. E 11,6% transtorno de personalidade, 10,6% esquizofrenia. Então, em 90% dos casos, foi descoberto, diagnosticado que essas pessoas estavam cometidas de um transtorno de ordem mental. Transtorno este que poderia ser diagnosticável e tratável. Que pode ser diagnosticável e tratável. Prevenido. Então, isso foi uma grande descoberta que as pessoas descobriram nessa pesquisa. Então, de 10 casos de suicídio, 9 podem ser prevenidos através de diagnosticar a doença e tratar essa doença, esse transtorno. Buscar ajuda especializada dos profissionais. Então, nós temos aqui também alguns dados, fatores de risco para o suicídio entre adolescentes. Indivíduo do sexo masculino, idade mais ou menos 16 anos, mostrou a presença de transtorno de humor, presença de uso de substâncias, e indivíduo do sexo feminino também presença de transtorno de humor, depressão, tentativas prévias de suicídio, a gestação não planejada, fuga de casa são alguns fatores de risco, no caso do sexo feminino, e são preditores de risco imediato. Acesso ao método letal, que não tem facilidade de encontrar os meios de provocar o suicídio, estresse familiar agudo, agitação, depressão grave. Então, meus irmãos, quais são os maiores incitantes do suicídio? Analisando no aspecto moral e espiritual, nós temos a incredulidade, pessoas incrédulas que não acreditam em algo, numa força superior. Que existe um nome que podemos dar, denominar Deus, Alá, Moisés, o nome que for, mas acreditar numa força superior. Então, a incredulidade, pessoas incrédulas que não acreditam em algo. O materialismo, como é o inimigo do espiritismo? O maior inimigo do espiritismo é considerado o materialismo. A propagação das ideias materialistas é um grande incitante de
incentiva o suicídio. A pessoa que não acredita que tudo se acaba com a vida, que a vida termina com a morte, que não acredita que existe uma vida após essa vida, se ela está sofrendo e morreu, se acabou, pronto. É muito mais fácil ela buscar o suicídio. Então o materialismo não incitando que é o suicídio. Mas aqueles que acreditam que a vida continua, que nós somos seres imortais, que não morremos a um fenômeno chamado morte, isso se torna um freio para quem tem esse conhecimento. Porque sabemos, nós que conhecemos, sabemos que se cometer um suicídio, vai continuar vivendo. E aquele sofrimento um dia vai passar. Esse problema, essa aflição vai passar, vai chegar ao fim, porque nós somos seres eternos, somos seres imortais, somos espíritos criados por Deus para a eternidade. Então as dúvidas sobre a vida espiritual também é um incitante ao suicídio. Essa dúvida sobre que a vida prossegue, que a vida continua, que existe um mundo a nos esperar, de onde viemos para onde retornamos, que é o mundo espiritual. Tudo isso ocasiona uma covardia moral, que diante de decepções e sofrimentos, acaba causando o suicídio. Então, a causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão mais espiritualizada da vida. Para João de Anjos, a ausência de uma visão mais espiritualizada da vida. Temos uma outra visão da vida, que a vida não se resume apenas a esse plano, a vida material. Isso aqui nós estamos de passagem, tem um plano passageiro. E que a vida continua. Nós temos também as causas espirituais, o suicídio, no caso dos problemas obsessivos, a obsessão, que pode levar a esse ato também do suicídio. Nós temos aqui até um espírito que coloca: você é um inútil. O espírito está lhe dizendo, se aproximando, dizendo para o outro: você é um inútil, um fardo para a família, não faz nada direito, seria melhor morto. Mas não ouvindo isso, essas sugestões. Tivemos uma estrutura emocional, um suporte emocional, nós vamos sucumbir. Eu sou o maior. A pessoa vai cometer um ato, pula logo. E o José, o guardião ali, dizendo: isso não vai resolver nada. Então, os processos obsessivos, as obsessões também podem ocasionar, levar também ao suicídio. Então, buscarmos ajuda, socorro numa casa espírita, se estamos passando por um processo obsessivo, buscar ajuda. E quais são as consequências do suicídio? Quais em geral, com relação ao estado do espírito? Na pergunta 957 do livro do Espírito, na pergunta diz: quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Diz: muito diversas são as consequências do suicídio. Então, são diversas. Não é algo genérico, são diversas, diferentes. Nem todo mundo que parte pelo suicídio vai para zonas de umbralinos. Isso depende das causas que o levaram a cometer esse ato. Nem todos vão para o vale dos suicidas. Depende das circunstâncias, depende dos fatores, depende das causas. Tudo isso é analisado. Então, não há apenas determinadas. E em todos os casos, nós conhecemos as causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicídio não pode escapar. E isso não escapa dessa questão, que é o desapontamento. Isso não escapa. Mas ele diz que a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros inovam existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, meus irmãos, são diferentes as situações dos espíritos no plano espiritual. Não é igual para todos, porque depende das causas que motivaram a cometer aquele ato. Somos chamados para valorizar a vida, a compreender o sofrimento como um processo educativo e reeducativo de nossa personalidade. Somos chamados para essa questão, de ver o sofrimento nessa questão, com esse prisma. Então, vamos jogar
apontamentos. A vida não se extingue com a morte. É a primeira constatação que o suicida tem. Que a vida não se extinguiu, que ele não morreu, que ele continua vivo. O mesmo problema que ele imaginou que iria Mas resolver. isso daí vem de outras vidas, ou é do seu corpo dessa? Uma tentativa de suicídio. Não entendi. Pode perguntar para Uma mim. tentativa de suicídio. Já vem de outras vidas que já tentaram, ou quando começou dessa vida? Pode acontecer alguns casos de pessoas que cometeram suicídio no passado, que provocou, que cometeu muitos suicídios no passado, de vir com alguma tendência, mas que ela tem o livre-arbítrio de se vai cometer o ato novamente ou não. Mas pode vir com essa certa predisposição para isso, mas que cabe ela lutar contra isso e vencer essa ideia suicida. Certo, minha irmã? Uma família pode ter um caso, por exemplo, vamos falar assim, 2 primos ou 2 irmãos. Deixa eu só terminar aqui, meu Deus, só para eu terminar aqui, depois mesmo você, porque não, o primeiro caso que ele constata aqui é que ele não morreu. É a primeira constatação do suicida, que ele não morreu. E outras consequências que não são idênticas, as mais comuns, são lesões no perispírito, no corpo perispiritual, também causa esse problema também. Localização em regiões de sofrimento, tormentos, recordações, pesadelos, acusações, tudo isso também são algumas consequências que acometem. Em alguns casos, não em todos, repercussão dos efeitos da decomposição do corpo. O espírito acaba assistindo a própria decomposição do seu corpo físico. Isso não são todos os casos, são em alguns casos. Acaba acontecendo isso. O espírito assistir, de sentir a decomposição do seu corpo físico através da ligação muito forte que ele tem ainda com o corpo físico. E a maioria, apesar de haver feito uma coisa inútil, e todos, expiação da falta cometida. Isso todos vamos mais tarde vai ter que se reajustar com as leis divinas pelo ato que cometeu. Então, há os desajustes no corpo espirituais, isso vai repercutir mais tarde em outras reencarnações, em futuras reencarnações. O corpo espiritual plasmará no novo corpo físico as lesões dele contidas. Então, porque nós lesamos nosso corpo perispiritual através do ato do suicídio, isso vai repercutir numa próxima existência. Podemos encarnar com alguns problemas do corpo físico, como mutilação, surdez, cegueira, câncer, loucura, alguns problemas relacionados devido a pessoas que cometeram suicídio no passado, como cometido uma paralisia cerebral infantil, pode ser consequência de um suicídio no passado, uma distrofia muscular. Então, meus irmãos, qual é essa profilaxia do suicídio? Os espíritos nos mostram que a vida continua, fortalece a nossa fé em Deus e no futuro, esclarece os sofrimentos decorrentes do ato do suicídio. Eles próprios nos relataram, nos dizer as angústias, as aflições, os sofrimentos que estão passando. Quantos casos são relatados, narrados nas reuniões mediúnicas que são passadas? São os testemunhos que eles relatam o seu sofrimento por ter noticiado. Então esse problema nos advertia e que nos impulsiona a necessidade de orar e vigiar. Então a calma e a resignação, a maneira de considerar a vida terrestre, a confiança no futuro, isso nos ocasiona no espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, a calma, a maneira de olharmos a vida, de entendermos a vida. Tudo que estamos passando, isso é passageiro. Essa dor, esse sofrimento vai passar. E acreditarmos que temos um Deus que nos dá força, coragem para atravessarmos esse momento difícil que estamos passando. Então, com o espiritismo adulto não sendo mais permitida, modifica essa visão da vida. Olhamos para Deus de forma de outra maneira. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação. Naturalmente, afasta essa ideia do suicídio. Nos dá a
nesses momentos sombrios de nossa vida muita fé e muita coragem, e acreditando que a vida continua, que a vida prossegue, que tudo isso que está acontecendo um dia vai chegar ao fim. Então, a visão espírita ajudaria no enfrentamento das dificuldades da vida, funcionando como um instrumento amortecedor contra os eventos mais estressantes. Então, o espiritismo vem compreendendo um preservativo contra a loucura, que é uma das causas mais comuns também de suicídio. Certo, meus irmãos? E para encerrar, eu vou passar aqui um vídeo para vocês. Setembro, depois de agosto e de outubro, um entre 12, nada demais. E amarelo, uma das três cores primárias da cor do sol, das faixas da estrada e das direções. Setembro amarelo. Para falar a verdade, eu nunca entendi muito bem o que esse mês e essa cor faziam juntos no meio de tantas postagens, placas e cartazes. Setembro sempre foi só mais um mês e amarelo só mais uma cor. Mas nos últimos meses eu conheci uma garota que mostrou que é muito mais do que isso. Muito mais do que um mês e uma cor. Muito mais do que placas e postagens. O setembro amarelo representava o que precisa ser discutido. O suicídio. O suicídio é um problema que mata em média uma pessoa a cada 40 segundos em todo o mundo. É a segunda principal causa de morte entre os jovens. A decisão de tirar a própria vida é algo multifatorial. Uma pessoa se sente compelida a encerrar a sua vida por uma série de motivos, que na imensa maioria dos casos estão associados a transtornos neuropsiquiátricos, e o principal deles é a depressão, que muitas vezes é confundida com uma simples tristeza passageira, o que não é. Essa história de tudo bem, isso tudo logo vai passar, muitas vezes não passa. O cérebro de uma pessoa com depressão é um cérebro alterado, diferente. A alteração tamanha que muitas vezes leva a pessoa a um ato de desespero extremo, como o suicídio. Por mais que seja quase inevitável que não fiquemos procurando por uma única razão que justifique uma atitude como essa, não existe um motivo específico. O suicídio é algo muito difícil de compreender, principalmente para quem vê do lado de fora. Por isso existe um incômodo tão grande em relação a esse assunto. Muitas vezes por essa ignorância comum e essa falta de empatia, o suicídio é visto como um ato de fraqueza. Por outro lado, existem pessoas que o veem como um ato de coragem, já que se desprender da vida, que é algo tão valioso ao humano, não é algo simples. Mas a realidade é que o suicídio não é um ato de coragem, e muito menos de fraqueza. O suicídio é um ato de desespero. E uma vez eu vi a seguinte metáfora que me marcou muito. Imagina uma pessoa que está em um prédio pegando fogo, e ela se vê encurralada, não consegue abrir a porta, chegar até a escada ou deixar o apartamento. E a única alternativa que ela enxerga é pular. Setembro, depois de agosto e de outubro, um entre 12, mas significa muito. Esse mês foi escolhido internacionalmente no dia 10 de setembro ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E amarelo, uma das três cores primárias, a cor do sol, das faixas da estrada e dos girassóis. A cor da campanha foi adotada pela história de um jovem americano de apenas 17 anos, que tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas no
passar ainda na vida, mas acreditando que tudo isso vai passar e que temos um Deus maravilhoso que está olhando por cada um de nós. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Agradecemos o ensinamento do palestrante irmão Andelmo, que os mentores desta casa possam dar um bom retorno. Temos a todos os irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes e dizer que o cantinho de oração do Simero está de portas abertas para tirar qualquer dúvida que o irmão ou irmã que pós-doutrinária pode orientar aquele irmão ou irmã. E também em dizer que a luz do grande Mestre Jesus seja sempre a lâmpada acesa da nossa vida, que sempre ela possa estar dentro dos nossos corações. Na segunda parte de hoje, vamos ter o passo, fila por fila, que possamos fazer silêncio. No próximo dia 9, nós vamos ter Luiz Antônio Ribeiro, de Campo do Brito, como palestrante, com o tema Superando os Conflitos. Neste momento, para a prece final, eu chamo